esses nomes, por meio dos quais nós distinguimos as coisas, não são fornecidos pelas cores. Não são fornecidos pelas formas que as cadeiras têm, não é? Que esse quadro aqui tem. Não, é pelos nomes. Uma criancinha pequenininha, minha filha, com 2 anos, minha filha, maluca, já perguntava: papai, o que é isso? Vê que absurdo, né? Como é que uma criança de 2 anos de idade consegue aplicar 2 conceitos que não representam nada do ponto de vista visível, no âmbito visível? A palavra, aliás, até 3, a palavra que, a palavra é e a palavra isso. As palavras não têm correspondência com a realidade, no sentido dessa realidade que a gente está acostumado a pensar como realidade, não é? São conceitos, e tem mais, são conceitos puros. O que significa um conceito puro? Um conceito que não tem representação sensível para ele. Falamos deles, temos nomes, os reconhecemos, mas eles não, vamos dizer assim, estão ali para estereotipar algo. Tal como, de certo modo, o nome cadeira se cola à cadeira, no sentido de um estereótipo. Mas eu podia chamar de desk, né? Podia chamar de outro nome, chair, sei lá o que mais, qualquer coisa aí. Mas não é bem assim também, não podemos chamar de qualquer jeito, né? Mas no interior da língua vão existir os nomes específicos para cada coisa, mas os nomes só não são suficientes, porque eles precisam ser discernidos desde a origem a partir de onde eles procedem, tal como nós podemos interpretar o conceito de genos, de gênero, inicialmente, né? E em função daquilo a que eles se prestam, em função daquilo a que eles existem, que é o início, e vamos dizer assim, o significado mais primitivo da palavra eidos, espécie. Na palavra interessante em latim, a gente, por exemplo, fala a palavra perspectiva. Perspectiva vem de espécies. Espécies traduz de maneira extremamente próxima a palavra eidos, né, que significa um ver, mas não é um ver no sentido visível, né, da visão, é um ver no sentido inteligível, é ver com o pensamento. Porque o pensamento, tal como Platão mostra, o pensamento vê. Né? Por que ele vê? Porque ele discerne, ele identifica, diferencia. Então, nesse processo de diferenciação, o pensamento discerne através de nomes e de definições. Porque dizer simplesmente, quando uma criança pergunta, claro, inicialmente, a criança pergunta o que é isso, eu posso dizer, é uma cadeira. Mas não é suficiente dizer uma cadeira. Mas o que é uma cadeira? Bom, a cadeira é um produto que serve para sentar. Você sentou na mesma hora que eu, né? A cadeira é um produto que serve para sentar. Por que é um produto? Porque não é uma pedra. Se eu fosse falar da pedra, eu não podia falar que era um produto. Se eu fosse falar de uma galinha, não podia falar que era um produto. Se fosse falar de uma planta, da árvore, eu não podia falar que era um produto. Eu falo que é um produto porque estas coisas, as que servem para sentar, essa que serve para escrever, essa que serve para ser escrita, etc, etc. A origem de onde elas procedem, a sua proveniência, o seu genos, não é? É justamente uma ação produtiva da alma. Da alma, claro, no corpo organizado, né? Que tem vida, no vivente. E que conhece o que é. Porque se não conhecesse o que é, coitado da cadeira, nunca ia existir. Nunca ia existir, nunca ia ter um nome, nunca ia ser produzida e nunca ia ser sentada. Não fosse alguém que, como diz Platão, pudesse ter um noema em psicais.
né? Quer dizer, ente psique. Se não pudesse ter um pensamento na alma, na consciência, né? Na consciência que tem essa capacidade aqui de refletir, de pensar, de discernir o que é. Então, perceba que esses conceitos são conceitos bem elementares, mas pelo menos nos mostram que aqui, primeiro, não estamos distinguindo mundos distintos. Distintos no sentido de dizer que são mundos separados. O nome cadeira que eu exprimo e que possui um sentido para a minha consciência, esse nome que eu exprimo e que possui um sentido para a minha consciência, esse sentido pode ser determinado em uma definição, e essa definição exprime o conhecimento a respeito daquilo que é. Isso não está no mundo transcendente, no mundo além. Isso está dado através das palavras à minha consciência que conhece o sentido, por meio do que é. Aristóteles começou a chamar esse o que é da proteusia, né? Da essência primordial, da entidade primeira da qual se fala, e que significa justamente to hypokeimenon, o sujeito de quem se fala. Né? O sujeito de quem se fala, para Aristóteles, não é jamais Gil Franco que está falando, ou de quem se fala, Genésio ou Úrsula. O sujeito é tudo aquilo que tem um nome, pode ser definido e inclusive caracterizado em um conjunto de, vamos chamar inicialmente, propriedades, que às vezes são acidentais, às vezes são essenciais. Não é? Então esse é um aspecto importante, mas que inicialmente eu não vou considerar. Então veja bem, essas hipóteses que eu falei aqui, mas que inicialmente eu comecei a chamar de nomes, né? Nomes de coisas que vemos também, podem ser também caracterizadas para o pensamento como nomes de coisas que não são visíveis. A gente já consegue exprimir isso através das categorias. A categoria que, o conceito que, de onde deriva quididade, né? Quid. Quid é uma pergunta latina. Quid. Em latim não é como a gente para perguntar o que é, a gente pergunta, a minha filha no caso tem que perguntar, papai, o que é isso? O latino pergunta quid. E se quiser, quid est. Mas se pergunta quid, já se entende que é quid est. O que é? Né? Quer dizer, o que é, a pergunta pelo que é uma categoria. Na verdade, Aristóteles disse que é uma categoria. É uma figura da predicação. É uma figura que o pensamento possui. A palavra figura não traduz muito bem, se não se confunde com imagem. Aristóteles usa a palavra esquema. É um esquema a partir do qual nós conseguimos dizer de maneira prévia, predicare, aquilo que de algum modo queremos colher, aprender da coisa da qual nós falamos. Então, quando eu pergunto assim, o que é? O que eu quero é a quididade, ou seja, o que eu quero é aquilo que a coisa é. E eu exprimo isso por meio de um nome. Mas o nome não é suficiente, eu já disse isso a vocês. O nome não é suficiente, eu preciso do que é a coisa. Que o nome exprime, o nome diz, e quando eu defino, então agora sei. Né? Então, eu preciso dessa essência, mas eu posso perguntar também qual? Sobre qual você está perguntando? O lápis azul ou o preto? Né? É uma outra pergunta. Quando você pergunta qual, eu já sei que você tem pelo menos dois para discernir a respeito de determinadas qualidades que um ente ou outro possui e que o diferenciam do outro. Se eu pergunto o que está onde? O que está em cima da mesa ou o que está no chão? Onde? É uma outra predicação, figura da predicação, que me diz previamente o que espero colher do ente, naquilo que ele é. Bom, tem outras possibilidades. Todas essas, quantos, né? Outra possibilidade, a categoria de quantidade surge daí, quantos? Os dois
Os 3 estão aqui, ou algum mais que eu possa ter na bolsa? Enfim, quantos? Pois bem, todas essas categorias, esses conceitos formais, pelos quais apreendemos o que são conceitos que não têm uma realidade sensível. Não se pode dizer que tem. É loucura dizer que tem. A única realidade que esses conceitos têm é inteligível. Não é? E nós apenas o exprimimos sensivelmente por meio do som que as palavras articulam, né? No caso que os sons que são articulados nas palavras de uma língua, certo? Mas não existem só esses conceitos também. Existem conceitos, por exemplo, os matemáticos, que também não têm uma realidade visível. Você poderia falar assim, professor, mas não desenha um círculo? Esse quadro aqui não tem o formato de um quadrado? Não é um quadrado, isso aqui é um retângulo, né? Não tem o formato de um retângulo e tal? Sim, é bom que você está dizendo, tem o formato de um retângulo. Porque isto aqui não é um retângulo. O retângulo é um conceito. Tal como o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 são conceitos. Aí eu me lembro das Confissões de Agostinho, né? Nas Confissões, Agostinho vai falar do Palácio da Memória. Esse texto eu acho brilhante. Ele é bem simples também, tal como o fenomenólogo faria. Começa a falar assim, bom, interessante, como é que eu tenho a minha mãe na mente? Eu não lembro se Agostinho fala assim, não, estou brincando, nem sei se ele fala na mãe. Eu só sei que, como é que nós trazemos na mente, na consciência, a mãe, o pai. Minha mãe e meu pai não estão aqui, meu pai já morreu, minha mãe está em Patos, na Paraíba. Mas como é que eu trago minha mãe aqui? Bom, eu não trago na verdade minha mãe está lá. Onde ela está? Está lá em Patos. E meu pai, onde está? No paraíso? No céu? Não é? Enterrado? Parece não estar, porque a não ser que se resolva em corpo. Enfim, né? Onde está meu pai é uma questão mais grave. Então, mas de qualquer maneira, como é que eu trago? Eu não trago meu pai, eu não trago minha mãe, eu trago a imagem na memória de minha mãe, a imagem na memória de meu pai. Não posso trazer minha mãe e meu pai, só a imagem na memória. Ou melhor, a imagem na memória, a forma como eu trago na memória. Aí ele começa a se perguntar, e o círculo? O triângulo? Trago deles a imagem ou eles próprios? Aí ele diz, eles próprios. A imagem, eu desenho aqui. Deixa eu fechar lá, agora não consigo mais abrir. A imagem, eu trago aqui. Eita, fechei o lápis, não consigo mais abrir. Então, a imagem, eu apresento aqui. Inclusive rudimentar, péssima. Péssima. Não reflete de modo algum o que o círculo é. Mas se eu pegasse um compasso e desenhasse bem direitinho, não teremos o círculo, uma imagem de círculo. Por quê? O círculo só se constitui por meio de sua definição. Porque esta linha teria que existir em um círculo, infelizmente não é uma linha. E se eu fizesse bem fininho, bem fininho, bem fininho, mais fininho ainda, nunca conseguiríamos a linha. Nas coisas visíveis só podemos conseguir sempre um volume, nunca uma linha. Uma linha, por definição, é um comprimento sem largura. E que eu saiba, no visível, não há comprimentos sem largura. Não é? Veja, todas essas formulações conceituais, não temos no visível. Temos na psique, temos na consciência, por meio de conceitos. E esses conceitos todos, por outro lado, Platão chama lá, quando vai falar na metáfora da linha, vai chamar de hipóteses, eu chego já na ação, né? Vai falar de hipóteses, então, essas hipóteses são, portanto, conceitos que são também definíveis, tal como a cadeira, porém, não são visíveis. A sua realidade, veja, a realidade da cadeira é visível. Eu a vejo, ela está aí. E ninguém poderá negar que ela está aí. É isso que você diz. Eu não posso negar. Eu fecho os olhos. E resta na minha consciência uma certa convicção, uma certa certeza que ela está ali. Que ela permanece ali. Né? Uma espécie de fato, o fato da transcendência. Do dado fora de mim. Fora da consciência. A constituição da coisa como um dado fora de mim. Esse é um elemento da consciência.
A consciência põe a transcendência do dado. A transcendência do dado não é imposto de fora. É uma configuração constituída por meio da consciência. Não é? Então, mas os entes matemáticos, as hipóteses matemáticas, que são também definíveis, todas são definidas no plano do puro conceito, que fornecem, por meio de sua definição, a possibilidade de que eu as configure visivelmente, como se fora aquelas entidades das quais eu falo. Então, eu digo assim, o círculo é a figura cujos pontos de sua circunferência distam igualmente do meio. Aí eu tenho um círculo. E só esse. Só um. Não há mais do que um. Aquele círculo, aquele conceito que se define por essa, se exprime por essa definição e que o determina tal como ele é naquilo que ele é. Isto é obra da dianoia, do pensamento. Isso não é obra da visão. A visão não faz isso. A visão não tem condições de me dar um ente cujos pontos da circunferência distem igualmente do meio, porque ponto é um conceito, meio é um conceito, não são entes visíveis. E se for falar do número, piorou. Não é? Eu conto 1, 2, 3 cadeiras, mais o 1 mesmo, o 2 mesmo, o 3 mesmo. Não existe senão na minha mente. Então, ao tratar de todos esses conceitos, Platão, porém, vai dizer assim, bom, agora a gente tem que pensar que existe uma diferença no âmbito inteligível entre o pensamento sobre a forma. Deixa eu apagar isso aqui. Entre o pensamento sobre a forma da dianoia. Escrevi aqui em grego, mas depois eu coloco embaixo. Dianoia, eu vou chamar isso aqui. Vamos chamar isso aqui só por enquanto. Infelizmente eu não tenho traduções melhores. Vamos chamar de uma reflexão discursiva, para me coadunar com algumas questões que apareceram esses dias aqui. E a noesis. Vamos chamar isto aqui, como talvez você gostaria, de apreensão direta. Isso não vai servir de uma maneira geral, mas apenas isso aqui é só didático, a tradução é só didática, né? Se eu pudesse, falaria grego. A distinção é só didática, porque o ideal é pensar dianoia e anoesis. A dianoia, vai dizer Platão, é o momento em que nós temos duas possibilidades. Uma, tomar determinadas hipóteses para fundamentar conclusões a respeito de proposições matemáticas, proposições científicas em geral, mas vamos chamar de matemáticas, porque no mundo grego, matemática não é só a matemática que a gente conhece. A mecânica era matemática, a óptica era matemática, a harmonia era matemática, não é? Todas elas eram matemáticas. Todas elas eram aprendidas através de quantidades que se exprimiam em linhas, retângulos, triângulos, etc. Não é? Então, toda essa dianoia científica significa para Platão a assunção de determinadas teses de fundo, teses de base, posições de fundo, e isso entenda por essas definições básicas, não dá para mostrar isso hoje aqui, não vai dar tempo, que servem para justificar as conclusões de determinadas proposições matemáticas. Se vocês quiserem, para ter uma noção clara do que significa, basta pegar os elementos de Euclides. Vocês vão ler só umas 3 pagininhas. Vão ter lá um conjunto de definições, as definições básicas de ponto, de linha, de retângulo, etc, etc. Vai ter um conjunto de postulados, um conjunto de axiomas, e depois na primeira proposição, onde ele vai dizer, dada uma linha, construa um triângulo equilátero. E aí vai depois, ao demonstrar a possibilidade de, a partir de uma linha, construir um triângulo equilátero, e chegar à conclusão de que aquele triângulo de fato é equilátero, ele vai se valer daquelas hipóteses para fundamentar as conclusões que vai tirar nas proposições. Isso é o que o matemático faz, o que o mecânico também vai fazer, o mecânico não lá da oficina não. O mecânico da ciência, da mecânica. É o que o óptico vai fazer, não é o oculista que eu estou falando também não.
é o que o músico, o harmônico vai fazer quando pensa a música, ele vai fazer esse tipo de procedimento. Já o filósofo opera com a dianoia de uma maneira diferente. Por quê? Quando o matemático vai demonstrar os seus teoremas, as suas proposições, ele não se vale só de conceitos. Ele precisa desenhar. Vou falar de maneira grosseira, né? Então ele desenha. Quando o Euclides vai falar da possibilidade de construir o triângulo, ele diz, não, pegue uma linha, tome uma linha de A a B. Depois, ele disse que é com compasso, mas a gente, claro, vai pegar um compasso. Depois, com o compasso, tendo o círculo com a distância AB, descreva o círculo com o meio A. Você escreve o círculo, você vai desenhando tudo e aí consegue perceber. O matemático opera não só com conceitos, mas também com imagens visíveis que apontam para aqueles conceitos. Que não são aqueles conceitos, mas apontam para eles. Mas não são eles. Só que o filósofo, ao tratar desses conceitos, faz uma operação diferenciada. O filósofo não se pergunta pelas hipóteses como a meras possibilidades de justificação de um sistema proposicional, que vai depois servir para aplicar concretamente na realidade, para apreender matematicamente essa realidade. Tal como as ciências fazem. O filósofo opera de eide em eide, como diz Platão, de conceito em conceito, para chegar aos princípios, utilizando-se, porém, apenas de puros conceitos e não mais de imagens. Essa é uma possibilidade também da dianoia. Platão não fala da noesis, e a impressão que de certo modo deixa é de que a noesis implica numa apreensão direta do dado, né? Uma espécie de compreensão que, porém, não é discursiva. É aquele momento em que o intelecto tem em vista algo que é fundamental, tem em vista um princípio fundamental, a partir de um processo de reflexão, mas esse princípio fundamental nem é um dado da realidade visível, nem é uma mera hipótese, um mero conceito da realidade inteligível. E aqui eu usei a palavra realidade, mas entendam sempre que não significam mundos. Realidade, em geral, são coisas. Tanto é real a cadeira, como é real o círculo, como é real o bem. O bem é real. Mas o modo como ele se dá à minha consciência, de modo algum é no modo das figuras da matemática, de modo algum é no modo de uma mera definição, de uma definição como eu dou a definição de cadeira, e de modo algum é no modo como as cadeiras se dão. O que é então o bem? O bem é princípio. O bem é um princípio, ao qual o dialético chega por meio da consideração de puros conceitos. O bem é uma ideia, mas é uma ideia que não se deixa caracterizar por meio de uma mera dialética dos princípios, mas que eu preciso de me utilizar de determinadas convicções, da pistis, não é? Para poder ponderar nas considerações a respeito dele, o modo como eu devo agir para poder corresponder ao bem que eu tenho em vista. Portanto, o bem não é uma coisa da qual eu possa simplesmente falar como quem apreende uma hipótese matemática. O bem é alguma coisa que eu me aproximo, que em toda ação, que em todo discurso eu me aproximo. Então, para eu poder adiantar um pouquinho mais, eu estou dando alguns saltos, mas depois vocês nas perguntas a gente pode retomar. Estou ficando mais nervoso ainda. Você quer ficar menos nervoso, estou mais nervoso ainda. Então, começa a fender a cabeça de todo mundo. Pronto, vou ficar mais nervoso ainda. A grande questão que vai ficar no pensamento platônico é muito interessante, porque na metáfora, aí vocês depois leem os textos, mas na metáfora da linha, bom, a edição do livro da República, é preciso se pensar se a edição foi uma edição pensada por Platão tal como está, se foi uma edição posterior, como foi feito isso, tudo isso os doxográficos pensam, refletem e tal. Mas é muito curioso que na República a apresentação da alegoria do Sol, da margem, a apresentação da metáfora da linha,
que também não resolve o problema do bem, que dá margem à alegoria da caverna, né? Que no fim das contas exprime não um problema de caráter teórico, mas um problema de caráter prático, né? Quer dizer, ou pelo menos vamos dizer assim, não simplesmente teórico. Significa quais são as implicações de alguém que busca por meio da dialética o conhecimento do bem e age conforme aquilo que ele vislumbra, né, na sua reflexão a respeito do bem. Aristóteles, quando ele vai considerar a ideia do bem, ele vai começar concordando com Platão, primeiro, a respeito de que o bem é ideia. Segundo, a respeito de que o bem é princípio. E princípio por excelência. Quem queira ver onde é que está isso, vocês podem ver Metafísica, livro 12. Um livro também que precisa ser pensado dentro de um contexto específico, no desenvolvimento do pensamento aristotélico. Isso também precisa se fazer quando se reflete sobre Aristóteles, mas está lá na Metafísica, livro 12, capítulo 10. Mas ele vai se perguntar, como é que esse bem se torna princípio? Né? Ele se pergunta, bom, se torna claro que o bem é princípio. Platão torna isso claro de algum modo. A gente tem que ler depois o Parmênides para entender muita coisa, tem que ler o Sofista para entender muita coisa, tem que ler o Filebo para entender muita coisa. Porque justamente lá no Filebo, Platão vai colocar de maneira bem aguda e dialética, isso significa através de puros conceitos, não é? Através de puros conceitos, se o bem é conhecimento ou prazer, até chegar a uma determinada conclusão, não é? Que eu não vou expor aqui, não tem como expor aqui. Mas Aristóteles se pergunta justamente como é que esse bem se torna um princípio por excelência, como movente, porque para que ele seja princípio, para Aristóteles é assim, né? Não é que para Aristóteles é assim, não, é que tem que ser assim. Para ser princípio, tem que mover. Para ser princípio, tem que corresponder a uma finalidade, ou meta. E para ser princípio, tem que ser vislumbrado. Aí me desculpem, mas eu vou colocar a palavra em grego, não tem como não. A não ser que vocês admitam que eu use aqui um termo estranho. Bom, sem esse termo em português, vislumbre. Algo que eu vislumbro. Como o que eu tenho em vista. Eu preciso determinar, sendo bem princípio, como é que ele é princípio, como eidos, como telos e como kinesan, né? Como algo movente. Ora, justamente diante desse problema é que Aristóteles vai pensar em que consiste a ação. Né? A ação só pode ser pensada na medida em que a gente considere que ela leve em conta um princípio que é movente, que ela tenha uma meta determinada por aquilo que eu tenho em vista. E essa visão, já falei para vocês ainda agora, não tem nada a ver com a visão sensível. Não tem nada a ver. Né? O bem como meta que eu tenho em vista no pensamento, na consciência. E agora eu vou tentar falar isso com alguns exemplos. Suponhamos que eu, com a minha safadeza de homem, estivesse andando pelo caminho e visse uma mulher bonita. Não uma simples mulher bonita. Eu visse uma mulher de shortinho, curtinho, né? Rebolando pela praça, com uma blusinha assim, curtinha também mostrando o umbigo, né? Com as partes do corpo bem, né? Exibidas, etc, etc. Essa visão
que não é inteligível. Quer dizer, claro que toda visão, enquanto visão perceptiva, isso também Russell ensinou a gente, Einstein também, como visão perceptiva não é uma visão, mera visão. Ela tem sempre um significado. Ela é sempre significativa. E isso Aristóteles também precisou muito melhor no De Anima, quando ele fala da aistesis. A aistesis